Alô Brasil, alô Brasil. Hoje é 9 de maio de 2024, estou retornando aqui, já tem 2 semanas que eu não fazia o Jogando Conversa Dentro. Eu não fazia o Jogando Conversa Dentro justamente porque o assunto que me fez não fazer foi a morte. Por isso que eu trouxe esse assunto de morte hoje, né? Porque na semana passada eu perdi o meu melhor amigo, meu irmão de 40 anos, e não era aquele amigo que você vê de vez em quando, não, era um amigo vizinho que eu via pelo menos uma vez por semana, falava 2 vezes por semana no WhatsApp, telefone, uma pessoa que fez parte de todos os momentos da minha vida, todos. Viu o começo e o fim dos meus casamentos, viu meus filhos nascerem, e meu parceiro musical, meu parceiro rural, espiritual, eu tive presente em todos os momentos marcantes da vida dele. Ele era o Bull, Eduardo Martins Brasil, conhecido pelos amigos como Babalu e pelas pessoas como Bull, e ele era um dos líderes da Aldeia do Sol. A Aldeia do Sol é um espaço de xamanismo norte-americano que tem aqui no município de Engenheiro Paulo de Fronten, entre Vassouras e Miguel Pereira. E eu acho que foi o primeiro amigo próximo que eu perdi. Eu já perdi alguns amigos que não eram tão próximos, gente mais distante, gente do meu passado, mas foi fora a minha família, que eu já perdi meus... Desculpa, gente, caiu aqui da base o... Então, eu já perdi meus pais, mas fora dessa questão familiar, foi a primeira vez que eu perdi um amigo, e perdi logo o meu melhor amigo, meu grande amigo, parceiro. Foi difícil. E, na sequência, essa tragédia inominável, impensável, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e que, além de me tocar pelo óbvio, né, pela empatia, pela compaixão natural, toda a minha ancestralidade paterna é gaúcha. Meu pai era de Porto Alegre, meu avô de Rio Grande, minha avó de Santa Vitória do Palmar, morou muito tempo em Pelotas. Eu dei muitos cursos no Rio Grande do Sul. O primeiro curso que eu dei no Rio Grande do Sul foi muito interessante. Foi em Montenegro, que é uma cidade vizinha a Porto Alegre. E quando eu estava dando um curso de alinhamento energético para 70 médiuns de um centro de apometria. Quando eles souberam que era a primeira vez que eu estava indo ao Rio Grande do Sul e que toda a minha família paterna era gaúcha, gente, eles fizeram o CTG da cidade, foi lá no curso, fizeram uma festa com dançarinos, fizeram aquela comilança gaúcha maravilhosa, me deram toda a pilcha, né? Eu tenho bombacha, cinto, faixa, chapéu, só não ganhei as botas, mas ganhei um par de alpargatas. Então eu tenho uma ligação com o Sul, eu amo a música do Sul. O último curso que eu dei no Sul foi no espaço do Renato Borghetti, da ex-esposa dele, mas ele está sempre ali com as filhas. Eu conheci o Borghetinho, eu amo a música gaúcha. Então, tudo isso me remeteu a essa reflexão sobre a morte, né? Porque eu estou com 68 anos e aos 30 anos você ainda acha que é eterno. Aos 40 você já começa a desconfiar que não é. Aos 50 começa a morrer gente em volta e o corpo já começa a dar uns sinais. Aos 60 você... É claro que eu estou generalizando, né? Aos 60 você percebe que você tem muito mais passado do que futuro. E isso te convida, quer dizer, aos 60 o corpo já está te informando
de uma forma bastante explicitada que você não tem mais 30 nem 40, embora por dentro você tenha. E é interessante porque, como eu moro no sítio, né, quando você mora na cidade, você tem menos demanda física, né, de questões mais físicas, né? Mas quando você mora em sítio, o tempo todo, né? Eu tenho 68 anos e ainda pego um saco de cimento, ainda pego um bujão de gás em cada braço, né? Então você tem você é mais convocado para coisas mais truculentas, assim, né? Só que o tempo todo eu tenho que estar me lembrando que eu tenho 68 anos, que eu não tenho mais 20, nem 30, nem 40, e eu moro na roça desde sempre. Então essa coisa de trabalho braçal, trabalho físico, sempre foi muito presente na minha vida. Então eu tenho um automático muito aferido, né? E isso cria um risco maior, né? Agora eu estou com o ombro direito todo ferrado, estou com bursite, tendinite e rompimento em 2 ligamentos. Provavelmente, né, além de eu ter uma posição de dormir que não é legal, eu durmo por cima dos ombros. Isso com certeza tem a maior parte do coisa, mas com certeza tem um exagero em academia de pegar peso demais, porque embora eu tenha um nível de consciência corporal muito bom, eu fui instrutor de yoga há muito tempo, né, por dentro eu tenho 20 anos. Então, quando você tem 60 anos, que você percebe, se você percebe que você tem muito mais passado do que futuro, a vida te convida a uma reflexão aonde você ou entra num medo de doença e morte, como muita gente entra, ou você entra numa negação, como muita gente entra, né? Esse meu irmão, esse meu amigo que morreu, ele tinha um pouco dessa coisa de não cuidar muito da saúde, não querer, tinha medo de médico, medo de hospital, não fazia exame, enfim, né? Teve um pouco de negligência nesse sentido, teve negação. Ou então você aceita o convite mais saudável da vida, que é abrir, né, trabalhar para abrir um espaço mais potente, mais consciente de vida no presente. Que, na verdade, o presente é o único lugar que a vida acontece, né? Só que, na nossa cultura, tem essa cultura, desculpa a redundância, de negação, né? A morte é um tabu, não se fala de doença, né? Tem essa fantasia do para sempre e vai levando, né? Vai levando, vai se bebendo, fumando, comendo porcaria, fazendo e não se pensa nisso, né? Outro dia eu vinha no carro com meu sogro é diabético, hipertenso, fuma, é sedentário. E aí eu falando numa boa com ele assim, mas vem cá, você não pensa nisso, né? Que ele está com 70 e muitos. Você não pensa que, né, diabético, hipertenso, sedentário, comendo porcaria, fumando, tomando cerveja, você não pensa no futuro, enfim, não pensa que pode ter um AVC e ficar torto aí o resto da vida na cama, né? Que tem uma família em volta, que se mobiliza. Ele falou, ele é uma pessoa maravilhosa, assim, um cara puro, assim, muito, muito interessante, assim, uma pessoa bem roots. Ele falou, não, eu não penso nisso. E tem muita gente que é letrado, culto e rico, que também não pensa nisso. Então a gente tem essa cultura de não pensar nisso, né? De viver, né? A cultura ocidental tem muito essa coisa hedonista, epicurista, né? De o prazer, de aproveitar a vida para um ocidental está muito em cima dessa coisa hedonista e epicurista de satisfazer os sentidos com prazer. E depois a gente vê como é que fica. Claro que ninguém banca isso, né? Quando o bicho pega, todo mundo se caga. Quando o bicho pega, todo mundo se arrepende. Jura por Deus que vai melhorar, que não vai fazer mais isso. Aí se fica bom, faz de novo, né? Porque é uma coisa muito complexa, né? Bastante complexa. Mas eu tive uma experiência que foi muito interessante. Há uns anos atrás,
não tem 10 anos isso. Durante um mês eu tive câncer de fígado. Eu tive uma sucessão de pneumonias, minha geriatra mandou eu fazer uma tomografia dos pulmões. A tomografia também pegava o abdômen, então pegou o fígado. E aí o cara do laudo bota que tinha uns nódulos no fígado. Nódulo é uma palavra complicada, né? Eu sei que isso deu um pânico na minha mulher e deu um pânico na geriatra, que é a nossa amiga. E elas estavam já maquinando secretamente, né, biópsia e tal, blá, blá, blá. E eu, né, senti o seguinte, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou entrar nessa pilha, eu vou entrar nesse pânico. Tem medo de morrer? Claro que tem medo de morrer. Quer ficar bom? Claro que quer ficar bom. Mas eu falei assim, bom, eu não vou pro oncologista, né? Eu tenho umas convicções que não são negacionistas. Eu não sou anti-alopatia. Eu sou natureba, ecológico, eu venho dos anos 70 de todo esse movimento, mas como muita gente eu não sou contra a alopatia. Eu sou a favor de todas as medicinas, todas, porque todas as medicinas podem ser bem ou mal utilizadas, né? Você pode matar uma pessoa com ar, você pode matar uma pessoa com água, né? Nada é bom para todo mundo o tempo todo, para tudo. Então eu não tenho nada contra medicina nenhuma, contra a alopatia, nada. Eu acho que a medicina ocidental avançou muito no campo da cirurgia, no campo da anestesia, do controle da dor, né? Dos exames, né? Dessa tecnologia de prevenção, não é de prevenção, de diagnóstico, né? Tem avanços fantásticos nessa nossa medicina, né? É uma medicina ainda que é reducionista, uma medicina que é sintomática, né? Uma medicina que não tem um olhar muito holístico, mas eu respeito muito a alopatia, né? Nada como um antibiótico quando você está explodindo de infecção e nada como um bom analgésico quando você está explodindo de dor, né? Mas eu tenho as minhas convicções, eu venho desde os anos 70 lendo, estudando sobre alimentação, sobre saúde, de uma forma autodidata, embora eu tenha feito muitos cursos em muitas áreas. Eu passei pela fase da macrobiótica, passei pela fase da dieta do tipo sanguíneo, passei pela fase do alimento vivo, passei pela fase do Ayurveda, da medicina chinesa, enfim, né? 68 anos, né? Meio século fazendo isso, né? É um tempo grande, né? E fui meio fazendo o meu quebra-cabeça, juntando o que eu achava interessante, o que eu não achava interessante, o que funcionou em mim, o que não funcionou em mim. E eu tinha uma convicção, eu não sei se vocês já ouviram falar do método Gerson. O Gerson era um médico alemão que morou nos Estados Unidos e que curou milhares de pessoas de câncer, né? Nos Estados Unidos é proibido tratar câncer fora de cirurgia, quimio e rádio. Então, a família Gerson, o Gerson foi misteriosamente morto, atropelado no meio da rua, né? Ele montou um hospital em Tijuana, um pouco depois da fronteira do México, porque nos Estados Unidos era proibido. Depois, quando ele morreu, a filha dele ficou responsável. Hoje, se eu não me engano, é o neto do Gerson que está responsável. E ele curou milhares de pessoas. Se você quiser, você pode ir no YouTube e ver. Eu nunca mais procurei, mas tinham 2 longa-metragens, 2 documentários muito interessantes sobre o método Gerson, inclusive entrevistando muita gente que tinha se curado e entrevistando, tem um deles que entrevista muitos médicos que são contra e médicos que são a favor, e entrevistando muita gente que se curou. E, enfim, eu desenvolvi uma concepção, eu fiz o curso da Ana Branco aqui no Rio de alimento vivo, enfim, eu fui construindo uma concepção e esse câncer fake de um mês foi muito interessante porque uma coisa é você ter convicção, a outra coisa é você com que verdade, com que potência você vai
usar essas convicções na hora que o bicho pega. Né? Tem um Jogando Conversa Dentro que eu fiz há um tempo atrás, mas está gravado aí. Que recursos você dispõe quando o bicho pega? E para mim isso foi muito importante, essa experiência, porque, claro, eu fiquei assustado, eu fiquei com medo de morrer, eu não queria morrer, não. Claro, o normal, o cultural, o biológico, né? O psicológico, o cultural, o biológico. Mas eu estava muito convicto. Eu falei para a Gabi, para minha mulher, eu não vou no oncologista. Eu vou para minha casa, vou fazer 40 dias de jejum e vou tomar de 12 a 15 suco verdes por dia, porque é nisso que eu acredito. Eu acredito, até hoje, eu acredito em toda essa tecnologia do alimento vivo, do método Gerson, né, que você mata o tumor de fome se você alcaliniza o teu sistema e se você cria uma situação enzimática potente dentro do teu corpo. Tem toda uma explicação bioquímica, que eu não vou colocar aqui, mas como tem explicação de tudo, né? Você vai na macrobiótica, nos anos 70, tinha muita gente que se curou de câncer com macrobiótica. Teve gente que morreu, né? Tem muita gente que se cura com todos esses métodos, com dieta do tipo sanguíneo. Muita gente se curou. Eu fui paciente do médico que introduziu no Brasil a dieta do tipo sanguíneo, né? A Ayurveda, você tem a Laura Pires, né? Que tem uma esclerose múltipla e segurou a onda dela com a Ayurveda. Hoje ela é nutricionista, está aí, né? Vai para a Índia sempre fazer tratamento. Enfim, é aquela coisa, nada é bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. Mas eu estava firme na minha convicção, né? É claro que eu ia enfrentar um metralhamento da família, de todo mundo, porque eu ia realmente fazer isso. Eu não ia no oncologista. Até porque, se eu fosse morrer, eu ia morrer com uma boa qualidade. Né? Eu não ia morrer todo ferrado de quimioterapia e radioterapia. Eu ia morrer na minha casa, aqui na roça, né? E eu estava muito, muito convicto, muito seguro. Isso foi muito importante. Bom, depois descobriram que foi um erro da pessoa que fez o laudo, que o nódulo não era nódulo, o nódulo era um cisto, mas isso só dava para ver com ressonância. E o gap, né, o hiato entre a primeira tomografia e a ressonância que revelou que o nódulo era cisto, né, demorou mais ou menos um mês. Um mês que foi suficiente para eu poder viver para eu poder me certificar de que na hora que o bicho pega, eu estava bem com as minhas convicções. Isso foi muito importante para mim. Né? Eu me lembro uma vez que eu estava no meu espaço, eu tinha um espaço terapêutico em Laranjeiras, e uma das professoras veio conversar comigo, muito preocupada, muito justamente porque ela tinha feito um exame e estava com um tumor na mama. E o que eu achava, o que eu poderia dizer para ela, imagina? Aí eu falei para ela assim, com muito jeitinho, eu falei, olha, eu não sei o que você tem que fazer. O que eu faria é isso que eu falei para vocês agora que eu faria com o meu tumor no fígado. Eu iria para minha casa, faria 40 dias de jejum, com 10 a 15 suco verdes por dia, que é mais ou menos isso que o método Gerson faz. Né? Só que o Gerson usa fruta crua, enfim. Né? Eu gosto mais do método da Ana Branco, da doutora Maria Luísa, que é o método do suco verde. Né? Aí ela virou para mim e falou, mas isso é muito radical. Eu falei, para mim, radical é ter câncer. Né? Então tem uma coisa cultural. Né? Eu me lembro também de uma outra coisa interessante em relação a essa coisa de como a cultura é forte. A Glória Arieira, que foi minha professora de Vedanta, que é a referência de Vedanta aqui no Brasil, ela teve um problema que, se eu não me engano, não sei se foi um câncer, eu não soube muito bem, mas foi alguma coisa muito séria que eu acho que foi no estômago. Ela foi internada no hospital e tal, hoje em dia está bem, graças a Deus, a pessoa belíssima, e numa reunião ela contando de uma forma muito humorada, né? Ela
dá aula de Vedanta há 40 anos, morou na Índia há 5 anos. Toda referência dela é Índia. Toda referência cultural, filosófica, espiritual, religiosa, teológica, mitológica, tudo é Índia. É quase meio século de Índia na vida dela. Ela foi à Índia trocentas vezes. Ela falou que quando estava no hospital, que o bicho estava pegando muito, ela só pensava em Jesus. Olha que interessante. Como a cultura é muito forte, né? Como na hora que o bicho pega, o que vai falar mais alto é aquilo que está condicionado, é aquilo que foi condicionado na infância. E, de uma certa forma, a forma como se trata câncer está condicionada no imaginário coletivo. Quando o bicho pega, é correr para o oncologista para operação quimio e rádio. Né? Existe essa... É mais ou menos como a história do Jesus, né? Quando o bicho pega, eu corro. Para quê? Para onde está estruturado, está construído no imaginário coletivo. Eu não sou contra a oncologia, eu não sou contra quimio, nem rádio, nem nada disso. Tem trocentas pessoas que se curaram de câncer com isso. Né? Tem outras tantas que se curaram, depois voltou. Enfim, tudo. Né? Aquela coisa, nada é bom para todo mundo o tempo todo. Só que essa... Então, no frigir dos ovos, né? Eu não tinha o câncer, graças a Deus, mas essa experiência foi muito interessante. Não foi só para eu testar minha convicção, isso foi o secundário. O mais importante foi para ter uma perspectiva do meu relacionamento com a morte. Porque quando você faz essa virada dos 60, que ela é muito simbólica, né, que é quando você realmente realiza que você tem muito mais passado que futuro, quando não dá mais para ficar se enganando, negando, fingindo que não está velho, se bem que tem gente que faz, né? O meu pai, por exemplo, que morreu com 80 e tantos anos, a impressão que me deu, a impressão não, porque eu acompanhei, ele foi meio surpreendido pela velhice e pela doença, como se aquilo nunca fosse acontecer, porque ele nunca olhou para isso. Ele nunca considerou na vida dele que ia envelhecer, que ia ter doença e que ia ter morte, porque isso não é cultural. Muito pelo contrário, né? A gente é educado e estimulado a não pensar nisso. Não fala de morte, não fala de doença. Aí quando o bicho pega, a gente se caga e a gente não sabe lidar, a gente não tem recurso para lidar com isso. E quando a morte anda do seu lado, né, eu fiz uma música, se você for lá no Spotify, no YouTube, tem uma música que o título que eu botei foi o título de uma entrevista que, se eu não me engano, o Gilberto Gil, quando o Gilberto Gil é renal, e ele teve uma época que ele ficou bem mal, né? O pessoal achou que ele ia morrer e tal. E ele deu uma entrevista no Bial, se eu não me engano, e o título era: o que você vai ser quando morrer? E o Gil tem muita maturidade para lidar com isso. E o nome dessa minha música é isso: o que você vai ser quando morrer? E eu sou muito inspirado, e eu quero falar isso aqui, a minha musa, gurua da velhice e da morte, que é a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, aquela médica paulista, que é a grande referência no Brasil em cuidados paliativos. Ela tem um livro maravilhoso sobre envelhecer, ela tem um livro maravilhoso sobre morrer, e ela desenvolve e elabora a questão da morte de um jeito que é muito disruptivo, né, para a nossa cultura. Eu estou perdendo uma palavra aqui. Perdi a palavra. Eu queria usar uma palavra, daqui a pouco eu lembro da palavra. E ela vai muito na contramão desse pensamento, né? Quando ela via que no hospital não tem cuidado paliativo, né? A pessoa é colocada para morrer no máximo da morfina, né? Transgressora. Ela é a grande transgressora dos cuidados paliativos. É uma pessoa maravilhosa. Então tudo isso, né, tem sido construído em mim porque a morte anda do meu lado agora, né? A morte não anda mais atrás de mim. A gente vai envelhecendo, a morte vai se aproximando. E chega uma hora que ela anda do seu lado.
E ela anda te convocando para a coisa mais importante, que é viver no presente, que é valorizar o presente, que é produzir potência no presente, que é o único lugar que a vida acontece. É claro que essa convocação, ela traz outras convocações interessantes, que é você começar a fazer um inventário. Eu falo tudo isso na letra da música, tá? O que você vai ser quando morrer. Você fazer um inventário. O que é necessário realmente você continuar carregando? Mágoas, raivas, tristezas, angústias, medos, né? É claro que terapia ajuda, gente. É claro que terapia ajuda. E terapia me ajuda muito, muito, a ter recursos, não é só para lidar com a morte, para lidar quando o bicho pega em qualquer circunstância. Terapia me ajuda muito, meditação me ajuda muito. Estudar filosofia, psicologia, espiritualidade me ajuda muito. Ter recurso. Essa pergunta é muito importante. Que recurso a gente tem que a gente vai usar quando o bicho pega? Mesmo. Fora da área da especulação mental, da masturbação mental, da fisiologia, da filosofia de botequim, da psicologia de botequim. O que a gente banca? O que a gente banca? Porque quando a gente nega, quando a gente não olha, quando a gente leva a vida como as pessoas levam, né? Ah, depois eu vejo, sabe? Tipo, empurrando para o futuro, quando esse futuro chega e a conta chega. Quem não se trabalhou não banca. E aí faz como meu pai, que ficou 2 anos dormindo. Meu pai se enchia de Lexotan e dormia. Dormia esperando a morte, porque ele usou uma lógica muito doida. Ele falava assim, olha, se eu não posso mais fazer o que eu gostava de fazer, viver para quê? Olhando para ele, para o estado de consciência, para a coisa cultural, né? Um cara brilhante, intelectual, conheceu o mundo todo, era muito inteligente, né? Realmente, meu pai chegou uma hora que ele não podia mais fazer o que ele gostava de fazer. Como ele não se trabalhou para envelhecer, como ele não olhou para isso, deixou para depois, ele não tinha recurso nenhum, né? E recurso também inclui, para mim pelo menos, o que eu aprendi vendo meu pai. Foi o PhD que eu tive com ele de como não envelhecer. Eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo, né? Conseguir aplicar tudo, porque tem muitas coisas que estão muito condicionadas. Eu não tenho uma garantia que eu vou conseguir não fazer tudo o que ele fez, nenhuma garantia. Mas eu acho que eu tenho um pouco mais de recurso do que ele tinha, e eu sou muito ligado numa coisa, o que eu vou poder fazer quando eu não puder fazer o que eu gosto de fazer? Não é? Pode ser que eu fique cego, velhinho, não possa mais ler. Pode ser que eu tenha artrose, não consiga mais tocar violão. Pode ser que eu fique surdo, não consiga mais ouvir música. Mas meditar eu sempre vou conseguir. A não ser que eu fique muito louco demais de Alzheimer, né? Perca a noção da realidade. Aí tudo bem. Aí estou em outra dimensão. Mas esse foco é muito importante para mim. Eu estou chegando nos 70. O que eu vou poder fazer quando eu não puder fazer o que eu gosto de fazer? E as pessoas não pensam nisso. Porque quando eu toco nesse assunto, nas rodas familiares, nas rodas de amigo, a grande maioria corta a conversa. Pô, que papo! Pô, astral ruim! Pô, falar disso, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de futebol, falar de música. As pessoas não querem conversar sobre morrer. As pessoas não querem conversar sobre adoecer. Não é aquela conversa de velho, de ficar trocando doença. Está com o quê? Não sei o quê. Falar de recursos. Falar de recursos. Para a vida poder ser criativa sempre. Para a vida poder... Para a gente poder estar sempre apaixonado pela vida. Para a gente estar sempre apaixonado. Estar sempre curioso. Curiosidade não precisa morrer. Não precisa envelhecer com a gente. Apaixonamento pela vida não precisa morrer com a gente, né? A gente pode ir transformando, né? Não dá mais para fazer sexo, não dá mais para tocar violão, não dá mais para viajar. O que dá para fazer que alimenta? Agora, isso só é possível se você treinou.
Porque se você deixou para ver isso, na hora que ficar velho, não vai rolar. Não vai rolar até por uma questão neural, né? A gente só consegue fazer aquilo que a gente treinou e repetiu e que o cérebro desenvolveu vias neurais. Que senão você não vai fazer. Então, a Ana Cláudia convoca muito para isso também, né? Procurem no YouTube, tem muitos vídeos extremamente interessantes da Ana Cláudia, livros extremamente interessantes. Ela é espiritualizada sem ser religiosa, ela é humorada sem excessos, é muito legal. Realmente a minha referência de viver, adoecer e morrer, né? É Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma grande mestra, né? Condutora desse processo. Então, não, a ideia foi contar um pouco dessas histórias, né? Porque como eu falei lá no começo, né, o meu coração ficou muito mexido com a morte do meu amigo e logo em seguida com essa história do Rio Grande do Sul, que ainda que não fosse a terra dos meus ancestrais, eu estaria mexido igual. E tudo isso me suscitou. E é uma reflexão que eu não fujo. Eu não fujo da reflexão sobre a morte. Eu não fujo da reflexão sobre adoecer. Sabe por quê, gente? Eu vou repetir de novo. Porque a gente tem que ter recursos. Porque a gente vai adoecer. A não ser que você morra num acidente amanhã. Ou a não ser que você dê a sorte rara de morrer dormindo sem ter ficado doente. Mas é muito raro, bicho. O corpo vai gastando. E o gastar do corpo vai trazendo limitação e dor. De alguma forma, vai. E vai morrer. E vai morrer. Né? Quer dizer, a única certeza que a gente é que vai morrer. Agora, meu pai, que era muito humorado, apesar de tudo, a depressão de 2 anos, ele falava assim, não me importo quando, me importo como. Mas no fim das contas, ele estava se importando com quando também, que ele estava pedindo para morrer. Porque a vida estava muito sem graça para ele. Então, que a gente vai morrer, vai, o resto a gente não sabe. Eu conheci muita gente que fazia os movimentos malucos, né? Eu tive amigo que tinha uma neurose de ficar jovem para sempre, e hoje ele está com mais de 70 e tantos anos, ele fazia plástica, botava botox, né? E tinha um frenesi, assim, uma coisa de não envelhecer. Trocentas pessoas têm isso, né? Trocentas pessoas têm isso. Ou então aquela coisa de malhar, comer, vive em função de comer. Vive... Então eu acho que na nossa cultura ficou uma coisa muito de extremos, né? Ou bem não se pensa nisso, ou bem se cria uma neurose, né? Se cria uma paranoia, né? Se vive em função de... Né? Tem vários tipos de hipocondria, né? Hipocondria de remédio, hipocondria de comida, hipocondria de operação, de cirurgia, hipocondria de um monte de coisa, né? Quer dizer, ou bem se está no extremo ou está no outro, né? E os dois extremos criam tensão em algum momento. Então, se a gente tenta estar no meio, né, eu acho que a gente não precisa nem ter toque geriátrico, nem a gente precisa ter negação, né? Eu acho que tem uma coisa, né? Eu acho que... Agora, é tudo... O que a gente treinou? A gente treinou ouvir o corpo? A gente treinou ter essa percepção do que faz bem, do que você come, do que faz bem do que você pensa, do que faz bem dos lugares onde você está, das pessoas. Essa finesse de aferições, né, externas e internas, é treino. Não adianta deixar para os 45 do segundo tempo, depois eu vejo, porque não vai ter recurso. Então, tudo isso é investimento. Garantia que vai funcionar? Nenhuma. Mas uma possibilidade muito grande de funcionar. Pelo menos parcialmente, que já vai ser muito bom. Não deprimir na velhice vai ser ótimo. Não se revoltar com a velhice também. Como eu escuto, que ficar velho é uma merda. Tá. Claro que você ter dores
Não é legal. Claro que você ter limitações não é legal. Agora, muito menos legal é você não ter criatividade para transmutar. Porque senão você encalha naquela dor. E você vira aquela dor. Você encalha naquela limitação. E você vira aquela limitação. Hoje fica muito claro. Eu acho que se os jovens tivessem, quando jovens, essa perspectiva de como é importante ter recurso para tudo. E que recurso só se obtém treinando, repetindo, né? Praticando, o envelhecer seria muito mais suave, muito mais potente, muito mais agradável para todo mundo. Só que o investimento que se faz maior na nossa cultura é no prazer, né? É no imediatismo, né? Ganhar dinheiro para ter prazer. É tudo imediatismo, né? É uma sofreguidão É claro que para quem é terapeuta, para quem estuda o comportamento humano, a gente tem várias formas de entender isso, né? A nossa cultura é uma cultura que não nos ensinou a investir dentro. A nossa cultura é uma cultura toda que se constrói fora. O único investimento dentro que a nossa cultura exerceu é o intelectual. Agora, fora isso, nada. No máximo, religião católica, evangélica, né, que não serve para todo mundo. Não serve para tudo nem para todo mundo. Então, diferente das culturas antigas, né, não está inserido na nossa cultura esse investimento interno, constante, desde pequeno. Para quê? Para produzir recursos. No fundo é isso aí. Recursos para lidar melhor com o sofrimento, recursos para ter um nível de consciência mais ampliado, recursos para que os seus sentidos sejam mais sofisticados para perceber melhor a vida, recursos para lidar melhor com as limitações que a vida impõe. Recursos. É igual estudar, gente. Você só aprende a ter recurso de engenheiro se for para a faculdade. Só que a nossa cultura se restringiu a uma coisa mais imediatista, até porque a nossa cultura não é reencarnacionista, né? A nossa cultura se constrói com a igreja de um lado e a ciência de outro. Nenhum desses dois caminhos tem um olhar transcendental para a vida. Eu não estou falando de religião. Eu não sou espírita, nem umbandista, nem religioso, nem nada. Para mim, a possibilidade de que, depois de morrer, eu vou continuar com essa consciência que eu tenho, para mim é tranquilo. Para mim é óbvio e lógico, e eu não tenho nenhum approach religioso nesse sentido. Nenhum. Não sou espírita, acho Kardec legal, já li Kardec pra caramba, mas eu não sou de religião, nunca fui de nada, nunca pertenci a nada, né? Sempre me dei a liberdade de transitar em tudo e fazer meu próprio caminho a partir, né? Assim como foi na alimentação que eu contei para vocês, na espiritualidade também foi assim. Não é uma questão de estar certo ou errado, é questão do caminho de cada um, né? Agora, eu acho que isso me deu uma coisa que a minha cultura não me deu. Porque a nossa cultura dá ciência e religião. E nenhuma das duas coisas tem um caráter transcendental. Morreu, acabou. Então, se morreu, acabou, é claro que eu vou engolir a vida com sofreguidão o máximo que eu puder. E é isso que a vida, é isso que as pessoas fazem, né? Ganhar bastante dinheiro para comer bem, ter bom sexo, ter bons bens materiais, porque eu tenho que usufruir tudo isso que morreu, acabou. No fundo é isso que está no inconsciente coletivo, porque é muito antigo isso, né? A vida tem um final total, né? Mesmo na igreja, que morreu não acabou, né? Morreu, se for bom vai para o céu, se for ruim vai para o inferno,
e se foi mais ou menos para o purgatório. Quer dizer, não tem um olhar transcendental, não tem uma amplitude de percepção da existência, não tem uma cosmovisão, né? Tem julgamento moral, né? Que é muito rasteiro, né? É muito rastaquera, né? Certo, errado, bem e mal, e para o bem a recompensa, para o mal o castigo. Isso é de uma infantilidade filosófica imensa, né? Então eu acho que um dos recursos importantes que a gente deveria construir é esse tipo de recurso também. Não é só o que eu posso fazer quando eu não puder fazer o que eu gosto de fazer. Isso é um recurso importantíssimo para a vida ser sempre potente, para a gente se manter curioso e apaixonado pela vida. Mas também para o que a gente está fazendo para ter uma amplitude de consciência, para ter uma visão de mundo ampla, para ter uma perspectiva transcendental. Não estou falando de religião, estou falando de cosmicidade, né? De unicidade, né? De um pertencimento mais amplo da existência. Tudo isso é construído, gente, com estudo, com prática, com repetição, com treinamento, com aprendizado. Tudo isso é recurso. Recurso. No fundo, o que eu estou chamando de recurso é aquilo. Quando o bicho pega, como é que eu lido? Com que qualidade eu lido quando o bicho pega? O que eu introjetei em mim de verdade, né? Além da especulação, da elaboração, da masturbação mental e filosófica e esotérica, né? Quando o bicho pega, que recursos que eu tenho realmente que eu posso usar naquele momento? Quando estou doente, quando estou morrendo, quando estou velho, quando eu tenho limitação, sofrimento, quando estou na crise, quando o dinheiro acabou. Que recursos efetivos que eu tenho. E é uma pena, repito, que a nossa cultura não privilegie isso e não estimule o treinamento disso desde sempre na vida, né? Prover. O único recurso que a gente é provido é um recurso para ter uma vida profissional para ganhar dinheiro. Claro, não é só para ganhar dinheiro, né? Para a gente expressar nosso talento, nosso potencial, né? Que é bacana, né? Nossas vocações, super legal, isso é muito importante. Mas isso está atrelado com ganhar dinheiro para ter prazer. Nada errado com o prazer. Agora, quando o prazer fica como fim último da vida, porque morreu, acabou, ou morreu, vai para o inferno ou para o céu, a gente fica com uma fronteira muito estreita. Então, alargar a fronteira, eu acho que isso tem acontecido de meio século para cá. Eu acho que do movimento hippie para cá, essas fronteiras começaram a ficar largas, porque a partir daí veio a cultura do Oriente, veio a cultura dos índios, veio as terapias holísticas, veio todo um universo que entrou na nossa cultura, né, que se misturou com a física quântica que vem dos anos 20, que se mistura com a psicologia transpessoal, e tudo isso cria um grande bolo que é o que está fazendo a gente conversar aqui, que a gente chama de holístico. Para quê? Para dar mais recurso para a gente. Para quê? Para lidar melhor com o sofrimento. Nunca vai escapar de chegar aí. Porque o sofrimento é a única coisa realmente inerente na vida. Tem duas coisas que a gente sabe na vida. Que a gente vai sofrer e que a gente vai morrer. A gente sofre para nascer e sofre para morrer. E a vida é um ping-pong de prazer e dor. De virtude e defeito. De bem e mal, de certo e errado, de bom e ruim. E de luz e sombra. Sofrimento. Como dizia Buda, né? A gente quando não tem, sofre porque não tem, e quando tem, sofre porque vai perder. E vai perder. A nossa cultura não introjetou no seu inconsciente coletivo a impermanência. A gente ainda está no para sempre. A gente ainda está no não quero falar de morte, não quero falar de doença. Na hora eu vejo e sem recurso nenhum para lidar com isso.
Então é isso aí, gente. Né? Eu acho que essa reflexão, eu acho que é a reflexão, né? Para quem tem 20 anos ela não serve para nada, para quem tem 30 também não, para quem tem 40, né? Já oi. Para quem tem 50, a morte já esfrega na tua cara e começa a morrer um monte de gente em volta de você. E como eu falei, aos 60 você descobre que tem mais passado que futuro. E a morte começa a andar do seu lado, te convocando, né, para muitas coisas que você pode escolher. Como é que vai ser sua velhice? Você vai ficar revoltado porque está velho e dizer que a velhice é uma merda? Vai deprimir como foi meu pai? Ou vai trabalhar para produzir recursos? O que você vai poder fazer quando você não puder mais fazer o que você gosta? Como é que você vai transmutar a tua vida? Como é que você vai readaptar para que você continue tendo curiosidade e fascínio por viver? Isso aí não vai dar para rolar aos 45 do segundo tempo. Isso você só vai ter esses recursos se você já começar a investir nisso, né? Terapia, meditação, estudo, filosofia, arte, né? Muita coisa, yoga, tai chi chuan, muita coisa para te dar recurso, para quando o bicho pegar, você ter esses recursos introjetados, né? Ter esses recursos morando, funcionando dentro de você. Para na hora que o bicho pegar, né, como a história da Glória Vieira, né? É claro que ela tinha recursos, tanto que ela falou isso humoradamente, porque ela sabia que era cultural. Né? Na hora que o bicho pegou, ela chamou por Jesus. Né? Enfim, é isso aí, gente. Muita gente querida que passou por aí, Cíntia Gadelha, Mariana Matos, o Klaus, beijo para todo mundo. Vai ficar gravado essa live aqui no Instagram, vai para o meu canal de vídeos no YouTube, vai virar podcast no Spotify, para quem chegou depois. Eu queria falar também que eu estou voltando para o Rio, não para morar, tá? Eu espero que vocês que venham morar na roça, mas estou voltando a dar curso no Rio. Eu estou abrindo uma turma com a Cris Leanza em Copacabana de julho a novembro, e estou abrindo uma turma em Niterói com a Cacá Quintanilha e a Patrícia Sede, lá na Body Soul, em Icaraí, de agosto a dezembro. Tá? São 5 meses, 5 finais de semana, 1 por mês, 10 aulas. Tá? Qualquer interesse maior, alinhamento energético, vai aqui no privado, no inbox, que eu mando material. Estou distribuindo meus e-books de graça, é só me pedir que eu mando, tá bom? E ainda tem vaga, vai ter uma roda de cura de alinhamento energético em Niterói, na Body Soul, em Icaraí, no dia 18 de março, sábado, às 15 horas, tá? E aí você entra no privado que eu te dou o contato, só tem 15 vagas. Então, ia ter só uma, porque vai ter umas 10 da manhã, mas em 24 horas encheu. Aí eu resolvi abrir uma segunda, né? Porque a gente quer abrir essa turma de formação. Tá bom? E é isso aí. Um beijo grande para vocês, um bom fim de semana. Estou aqui à disposição de vocês. Fábrica de Doces, Zezinho entrou agora, Nara. Depois você vê gravado, porque o assunto é legal. Tá bom? Obrigado aí a vocês que tiveram. Um beijo grande, tudo de bom.